Bem, é sempre um grande desafio vir aqui à frente e falar para pessoas. Eu acredito que não sou só eu que sinta isso, todos. Pelo menos eu tenho uma certa, não vou dizer dificuldade, mas não é fácil. Para quem está do outro lado, ouvir é um pouquinho melhor do que quem está aqui falando com um público tão inteligente como são vocês. Tá? Nosso assunto de hoje, nós vamos debater um pouquinho. Prepara-te, ó Israel. Vivemos numa situação difícil, onde um pequeno vírus paralisou uma boa parte de grandes atividades que nós conhecemos no mundo hoje. E essa quarentena que estamos vivendo aí, que já passou de quarentena, isso já faz meses que estamos nessa luta, está servindo para quê? Para nós. Para que está servindo isso aí? Para nós ficarmos isolados em casa, assistindo Netflix ou outros programas que não nos agregam espiritualmente, ou isso está alavancando o nosso envolvimento com Deus e, com isso, aumentando a nossa participação na pregação do Evangelho. Prepara-te, ó Israel, mas não é se preparar somente para enfrentar o coronavírus que estamos vivendo na nossa sociedade. É para a gente se preparar para um evento muito mais grandioso do que isso, como igreja, como um corpo organizado, como a menina do olho de Deus aqui nesse mundo, para a gente poder disseminar e fazer o papel pelo qual a gente foi chamado a fazer, que é pregar o Evangelho ao mundo. Esse tempo de preparação, eu acredito que envolve vários fatores, né? Oração, a questão do trabalho, como é que estamos fazendo, queridos que às vezes estão hospitalizados. É fácil vir aqui falar, tem que se preparar, mas como que nós estamos encarando uma situação dessa? Nós vamos debater um pouquinho hoje, pessoal. Isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um estudo da Bíblia, na verdade, sobre uma passagem bem distinta na Bíblia, que foi escrita por Amós, mais ou menos por volta do ano 762 a 753 a.C., quando os reinos de Judá e os reinos de Israel estavam no auge da prosperidade. O que aconteceu quando eles estavam no auge da prosperidade? O teor espiritual deles começou a declinar. E com isso, foram se afastando cada vez mais do Deus verdadeiro. Ao norte, Israel estava sob o comando de Jeroboão II e ao sul, sob o comando de Uzias, na época que Amós entrou em cena. Só uma palavrinha sobre Amós. Amós, ele era considerado um boiadeiro e coletor de frutos de sicômoros, né? Ele era um trabalhador autônomo. Ele era autônomo naquela época. Era extremamente humilde, mas isso não quer dizer que Deus deixou de usar ele para alguma coisa. E aí está a mensagem que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, que diz o seguinte: se vocês quiserem acompanhar nas Bíblias de vocês, eu coloquei na apresentação do slide para facilitar um pouco a dinâmica do sermão em si, mas a Bíblia tem que ser uma regra de fé e a única forma de consulta num caso desse. Continuando, portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com quem? Com o teu Deus. Nós não estamos nos preparando simplesmente para encarar o problema do Covid-19 em nosso tempo. Nós precisamos nos preparar como Israel de hoje para quê? Para se encontrar com o nosso Deus. E para que está servindo essa quarentena toda? Para mim. Eu estou me preparando ou não? Esses eventos todos que vêm se desencadeando no mundo hoje não acontecem por acaso. Deus não é o Deus de acaso, Deus é um Deus de fatos. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje está servindo para um único propósito: alertar o mundo e quem nós conhecemos à nossa volta, para que se prepare, porque Deus está voltando. E não vai demorar para isso acontecer. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nem sempre é fácil a gente se preparar. Às vezes você não tem ânimo. Às vezes, para se preparar, você precisa
perder o trabalho. E aí, quando as coisas começam a faltar dentro de casa, você vai ver, puxa vida, que Deus que eu estou seguindo, será que está valendo a pena ou não? E às vezes, o pior disso tudo, você vê conhecidos seus morrendo em leitos de hospital. E você chega aqui na frente e fala assim, ó, se prepare aí porque você vai ter que se encontrar com o seu Deus. Não é fácil. Mas a questão em vigência aqui é que, além disso tudo, várias e várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E nós vamos dar uma andada na história para nós analisarmos o que o povo do passado enfrentou e por que nós precisamos estar preparados. Eu vou dar mais uma palhinha aqui, mais uma palavra aqui. O Covid-19, ele é simplesmente uma pequena fagulha das coisas que breve hão de acontecer. Se nós estivermos preparados, as chances de nós conseguirmos passarmos por isso e no final das contas ver Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória do lado certo são grandes. Caso contrário, se nós fraquejarmos agora, provavelmente nós estaremos do outro lado. Tá? Então a gente vai ver o que aconteceu no passado e para onde esse verso está nos apontando, para que a gente possa entender um pouquinho melhor a mensagem de hoje, né? E chegamos aí num personagem bíblico bastante emblemático, Noé. Noé pregou por 120 anos, né, pregando a uma geração para que se preparassem para algo grandioso que viria. Quantas pessoas se salvaram? 8 pessoas. Se você for pegar no panorama de sucesso de pregação e conversão, Noé foi um dos mais fracassados que a Bíblia já teve. Só que ele tem uma vantagem muito grande com relação a muitos. Ele pelo menos conseguiu salvar a casa dele. Conseguiu salvar pelo menos a casa dele. 120 anos pregando a uma geração inteira que se preparasse que Deus iria enviar um dilúvio sobre a terra e queria eliminar o pecado da terra que estava extremamente elevado. Deus tinha se arrependido de criar o homem. E o que acontece? É taxado de louco. Não chovia na terra naquela época. Não tinha chuva. A terra era regada pelo orvalho da manhã, e a Bíblia fala isso. E de repente aparece Noé com uma idade de mais ou quase 600 anos e chega para o pessoal e fala assim, olha gente, o negócio é o seguinte, vai vir um dilúvio sobre a terra porque nós estamos sendo incrédulos. Nós estamos nos afastando de Deus. É taxado de louco, 8 pessoas se salvam, somente a família de Noé que se salvou. Continuando. Ao longo da história, a gente também acompanha a personagem mais do que emblemática aí de Moisés. Um grande oficial egípcio, israelita, mas criado dentro da corte egípcia para ser o futuro governador, o futuro, até mesmo fala que ele poderia, se ele continuasse naquela linhagem, com certeza ele seria o futuro faraó do Egito. Com 40 anos, não consegue segurar a injustiça que estava havendo, acaba matando um egípcio, foge, é perseguido. Por 40 anos, Deus prepara ele no deserto para poder liderar um povo que honraria o nome de Deus ao longo do tempo. E Moisés chega no Egito, na noite da Páscoa, arranca do Egito quase 3 milhões de pessoas. E esse povo todo sai para o deserto, e ali no deserto acontece algo triste por um lado. Quando 12 espias retornam da visita que fizeram a Canaã para ver como que estava a situação da terra, que povo que eles iam enfrentar lá, como que era a situação econômica do país, o que eles produziam, como que se mantinham, qual que eram as rotas de comércio ali. 10 deles falam que era uma terra de gigantes e que não poderiam enfrentar aquele povo. 2 deles falaram que eles tinham condições se continuassem crendo no Deus verdadeiro. O que aconteceu aí? Pelo menos 2 gerações de 20 anos acima, após esse evento, morre no deserto. 40 anos ficaram vagueando pelo deserto do Sinai.
40 anos. E ali ficou praticamente 2 gerações que saíram do Egito, que não conseguiram entrar na terra de Canaã, inclusive Moisés. Inclusive Moisés, que ele não entrou. 40 anos preparando um povo para que ao entrar em Canaã continuasse a sua fidelidade a Deus. Mas para isso teve que perder 2 gerações para que pudesse ocorrer esse fato. Se preparando para isso. O que aconteceu depois que entraram lá? Começaram a se misturar com aqueles povos vizinhos e entraram numa decadência espiritual. Porém, Deus nunca deixou o povo dele desamparado lá naquela época e não vai deixar o povo dele desamparado na época que nós estamos vivendo aqui. Mas aconteceu isso. Outro ponto, que a gente precisa dar uma analisada, a gente vai ver que o preparo não é tão simples. Estudamos várias vezes sobre a profecia dos 2.300 anos de Daniel 8,14. Uma profecia que deveria despertar o mundo para o nascimento, ministério e morte de Jesus e para o início do juízo de Deus em 1844. Mas e daí? Qual a importância que nós estamos dando para isso? Não preciso responder, só pense. Que importância nós estamos dando para isso? Já entramos no nosso tempo. Entramos numa linha mais contemporânea de Deus chamando o povo dele para se preparar que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, algo de extraordinário que nunca aconteceu na história, desde que existe ser humano sobre a face da terra, está para acontecer. Está a caminho. Como adventistas do 7º dia, que importância estamos dando para esse tipo de coisa? É muito fácil nós criticar Noé lá, o pessoal da época de Noé. Eu mencionei os principais, tem vários aí. É muito fácil. Poxa, mas o povo, 120 anos, Noé falando, nada. Moisés, 40 anos ali falando, o povo vendo as evidências visíveis do poder de Deus ali em atuação. E mesmo assim ainda não conseguiram, de 20 anos para cima, não entraram na terra de Canaã. Mas por que um negócio desse, né? De 1844 para cá, Deus tem alertado o povo dele com 3 grandes mensagens, uma delas nós falamos aqui uma vez. E por incrível que pareça, parece que eu me incluo no meio disso também. Parece que nós estamos dormindo. Estamos dormindo. O que o coronavírus tem despertado em você na sua parte espiritual? Tem servido para alguma coisa? Ou só para eu e você usar máscara e se esconder em casa? O que nós estamos fazendo? Uma profecia que devia despertar o mundo para o nascimento, ministério e morte de Jesus. Se o povo de Israel naquela época prestasse atenção nisso, talvez não seriam eles que crucificassem o próprio Cristo. Mas estava escrito que Jesus deveria cumprir o plano da salvação, mas não estava escrito que povo mataria o Filho de Deus. E infelizmente eles escolheram crucificar o Filho de Deus. O início do juízo de Deus em 1844. Começa-se ali. Traça-se na história o final de grandes profecias e o início de algo extraordinário. E chega ao nosso tempo em 2020, no tempo que nós estamos vivendo, com uma mensagem solene. Qual a importância que eu estou dando para isso? Quantas vezes eu já falei disso, ou dei testemunho disso, ou estou vivendo isso, na verdade? O melhor sermão que você pode fazer para os outros é você viver aquilo que você prega. Infelizmente, muitos de nós pregamos aquilo que nós não vivemos. Lembre-se só de uma coisa, Jesus está voltando. E aí, reveja alguns conceitos. De 1860 a 2020, 160 anos. O que aconteceu em 1860? Pô, cara, você está inventando data? Veio ali para falar, fazer um sermão ou veio ali para falar datas? O que aconteceu em 1860? A gente tem alguma ideia ou não? Não precisa responder. Só dá uma pensada. Quem souber, dá um sinalzinho positivo. Ninguém sabe? 1860, duas coisas acontecem no cenário histórico do Adventismo do 7º dia. Primeiro, desenvolve-se nesse ano o Ministério de Publicações dos Adventistas do 7º dia,
Segundo, a igreja recebe exatamente esse nome que eu acabei de falar aí. Em 1860 é organizada a primeira reunião da Associação Geral em Michigan. Passaram-se então até o nosso dia de hoje 160 anos. 160 anos de criação, desenvolvimento, preparação e expansão de uma série de redes de hospitais, de escolas e igrejas. Os melhores do mundo, se você for pegar em termos de qualidade. Mas e aí? O que eu e você temos a ver com isso? Estudos recentes mostram que movimentos religiosos, quando eles atingem o ápice de 150 anos, a tendência é começar a declinar. E esse é o perigo que nós estamos vivendo hoje. Esse é o perigo que nós estamos vivendo hoje. Moisés perdeu 2 gerações lá, antes de entrar na terra de Canaã. Uma geração inteira se perdeu na época de Noé. Quantas gerações já vieram de 1844 até o nosso tempo? 160 anos de corpo organizado como adventistas do 7º dia. E que luz nós estamos sendo para os outros? Lá em casa, no meu trabalho, nos meus vizinhos. O que eu estou sendo lá? E lembre-se de uma coisa, hoje falar de adventista não é tão simples. Muitos sairão do outro lado e virão para cá. Tenho a certeza absoluta disso. E muitos sairão daqui e partirão para o outro lado. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Por que não tem conhecimento? Porque não estuda, não procura e não tem interesse. E é uma coisa que o diabo mais quer que nós fazemos. Percamos o nosso interesse. Porque se ele conseguir fazer nós perder nosso interesse pelas coisas sagradas, ele está feito. Porque ele consegue daqui um pouco fazer com que nós percamos o interesse de estudar a Bíblia, perdamos o interesse de vir na igreja, e daqui a pouco nós percamos o interesse de ser adventistas. E se nós perder esse interesse, nós ficaremos aqui dentro, talvez somente esquentando o banco de igreja. Eu vi vocês agora há pouco aqui, me permitam isso, fazendo um esforço tremendo para trazer alguém para cantar aqui. Parabéns, cara. Você, seu filho, sua família. Não é fácil. Não é fácil. Jesus falou que a seara da terra está pronta. O que está faltando são pessoas para colher aquilo ali. Então, pessoal, quando Isaías, por isso que Isaías foi cerrado ao meio na época dele, porque ele falava o que tinha que falar. Eu hoje aqui, eu falo o que eu preciso falar, aquilo que Deus me instruiu a falar, porque eu não tenho credencial para ser caçado na missão. Então, gostando ou não, tem que ser falado. A Bíblia diz isso. O boi conhece seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Puxa, se um boi conhece, né, o seu possuidor e o jumento, por que nós, o povo de Deus, às vezes não conhecemos o Deus que nós servimos? Isso aqui foi para aquela época que Manassés estava pintando e bordando dentro de Israel. Mas serve exatamente para o nosso tempo. Porque o nosso tempo é um tempo muito mais urgente, muito mais de alerta do que o tempo que viveu Manassés, que viveu Moisés, que viveu o próprio Noé. Deus deu um tempo para todas as coisas. 120 anos Noé foi alertando o povo para que algo aconteceria. Ninguém deu bola, se perderam a maioria. 40 anos Noé alertando aquele povo. Todos os livros da Bíblia ali, você vê, uma grande parte fala sobre Moisés. E o povo, uma boa parte, acabou não entrando. E muitos dos que entraram lá se envolveram com outras coisas e acabaram se perdendo e pondo em perdição também o resto do povo de Israel. E lembre-se, pessoal, quando eu falo de perdição do povo de Israel, a gente, como igreja, precisamos orar muito pelos anciãos dessa igreja aqui. Porque o diabo sabe, se ele conseguir atacar vocês, é fácil dele derrubar o resto. Oramos pelos nossos anciãos, porque eles precisam disso. Pelo nosso pastor, porque ele precisa disso. E oramos também por nós. Nós também precisamos disso. Somos alvos incessantemente do inimigo. E nós precisamos estar preparados. Mas preparado não somente para aquilo que nós já conversamos aqui. Para algo muito mais
forte, muito mais agressivo, que está se movendo nos bastidores do coronavírus por trás dessas notícias que às vezes a gente não está acostumado a ver. Não estou aqui colocando a carroça na frente dos bois e nem querendo adiantar fatos que a Bíblia assim não disse. Mas se nós formos analisar o que vem sendo trabalhado por trás, nos bastidores dessa doença, é algo extraordinário. Organizações estão se levantando, estão se unindo cada vez mais em busca de um mesmo objetivo. As coisas estão acontecendo de uma forma... Uma vez eu falei para uma pessoa, ela não gostou. Eu falei, você acha que você vai dormir à noite, você vai acordar de manhã, com o decreto do domingo na sua mão, na sua porta, na sua televisão? Você pode escrever que você não vai. Porque não é interesse do diabo que você saiba exatamente do dia que isso aconteceu. Por quê? Porque se você souber, você já vai ligar o seu alerta e vai falar assim, poxa vida, o negócio realmente está pegando. Quanto mais gente ele conseguir segurar sem saber o que está acontecendo, quanto menos informação verdadeira circular, porque tem muita fraude também nesse meio, muita coisa que não existe, né? Por isso que a gente precisa orar e pedir a Deus discernimento naquilo que a gente escuta e naquilo que a gente recebe no nosso celular. Mas se nós não tivermos bem informados, se nós não tivermos entendimento e conhecimento sobre as coisas de Deus no nosso tempo, nós vamos simplesmente ser levados pela onda. Simplesmente ser levados pela onda. Meu povo não entende. Quantas 1000 páginas Ellen White escreveu? Mais ou menos. Mais de 100.000 páginas. Quantos livros de Ellen White você leu de janeiro até agora? Alguém gostaria de arriscar um palpite aí ou não? Ninguém gostaria de se expor? Quantos estão estudando a Bíblia com alguém aqui da igreja? Tem alguém estudando a Bíblia aí? Ou está querendo descobrir mais? Dos que não são batizados aqui, alguém está estudando a Bíblia? Ah, eu estava falando errado aí. Vocês dois? Veja bem, pessoal. Quando você começa a procurar os caminhos de Deus, geralmente você incomoda alguém. E se você incomoda alguém, não pense que isso vai sair ileso. Lembre-se lá do que eu falei antes do Apocalipse lá. João viu 4 anjos segurando 4 ventos sobre os 4 cantos da terra. Né? Para que nenhum vento soprasse nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Eu vou pular um pouco o verso aqui, vai lá para o verso 3. Até que hajamos assinalados nas suas frontes o servo do nosso Deus. O selo do Deus vivo está sendo definido hoje. Não espere para amanhã. Não espere vir um anjo lá e pegar um selo e socar na sua cabeça, porque isso não é assim que funciona. Nós estamos lidando com profecia. Meu povo não entende. Nós precisamos acordar para a realidade que nós vivemos. Continuando, já está indo para o final, tá, pessoal? Vou passar. Tivemos alguns probleminhas, mas se Deus quiser vai se resolver rápido, né? Continuando a linha de raciocínio, pessoal, nós vamos ali dentro do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, se vocês não conseguirem colocar, vamos ver se vai. Eu acho que não. Mas se vocês conseguirem, tudo bem, eu vou comentar ele aqui. Abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17. Está ali, ó. Se quiserem acompanhar também no slide, não tem problema. Apocalipse 12, 17 nos diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer o quê? Guerra. Contra quem? Ao resto da sua semente. Quem que é esse resto? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus Cristo. Quando a gente lê esse verso, o que a gente entende? Várias coisas você entende, mas pensa uma coisa.
A primeira parte de cima, o dragão irou-se contra a mulher, isso já aconteceu no período dos 1260 anos de perseguição. Ele se irou lá e matou entre 70 a 100 milhões de pessoas. Você imagina agora quando ele for fazer o quê? Guerra. O que você acha que vai acontecer? Que tipo de poderes vão estar unidos ali sobre um único objetivo? Que a Bíblia fala isso. Deus tem posto em seus corações que têm o mesmo intento, que têm o mesmo objetivo. Ao resto da sua semente, esse resto são os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E lá no Apocalipse 19, versículo 10, você vai ver lá que o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Em resumo, não sou Deus para substituir isso aí, mas se nós fosse falar em uma linguagem mais de estudo, por exemplo, e Satanás irou-se contra os adventistas do sétimo dia. Pronto. Estava resolvido o problema. Mas é só os adventistas que vão se salvar no final da história? Claro que não. Claro que não. Mas nós somos o objeto especial da ira do diabo. Prepara-te, ó Israel, não é só para você se preparar contra o corona. Se prepara para a guerra. Porque se você não enfrentou ainda, você vai enfrentar. Escreva o que eu estou falando para você. Esse resto da sua semente, pessoal, vai muito mais profundo. A gente não tem tempo de discutir isso aqui. Mas vai muito mais além disso. Esse resto, João está falando, que é o que sobrou. O que foi deixado para trás. O que sobrou do protestantismo verdadeiro. Porque a maioria do mundo protestante em si está apostatado. Isso aí foi o que sobrou. Então, eu gostaria de encerrar essas minhas colocações, porque o tempo já foi, apelando ao seu coração para que se prepare, porque a guerra que nós iremos enfrentar logo mais, ela não é algo fácil de se viver, não é algo fácil de se passar e não é tão simples de se falar. É muito fácil eu chegar aqui e falar um monte de coisa. Vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Como que eu estou orientando o meu povo para se preparar para o grande dia do Deus Todo-Poderoso lá? E aí? O preparo é hoje. A guerra está sendo declarada hoje. Você e eu somos alvos da ira de Satanás sobre esse mundo aqui. Como que nós vamos enfrentar isso? Existem soluções para a causa do mundo hoje? Podemos até inventar, mas só tem uma solução e uma cura para o mundo em pecado que está aqui. Que é a volta de Jesus. Não tem outra. Então assim, aproveite bem o seu tempo. Aproveite bem o tempo que Deus dá. Porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo dos adventistas do sétimo dia começarem a ser perseguidos, não estou colocando a carroça na frente dos bois, não é isso meu objetivo aqui, nem alarmar ninguém, mas o tempo daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus serem perseguidos, começa-se exatamente no tempo presente que nós estamos vivendo. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas disso, que nós seremos a geração que vai ver Jesus voltar. Então, se um conselho servir, isso tem que servir para mim primeiro, eu tenho que viver isso aí. Mas se conselho servir, se prepare. Porque o que eu e você vamos enfrentar aí na frente não vai ser moleza, não vai ser brincadeira. A hora é agora. Existem 3 anjos a nível do mundo proclamando as mensagens de Deus aí fora. Talvez a mensagem do Evangelho nunca andou tão veloz como está andando agora nesse período aqui. Talvez nunca andou desse jeito. Só que uma coisa a gente tem que botar na nossa cabeça. João viu um anjo voando pelo meio do céu. Isso indica velocidade, indica uma rapidez da pregação do Evangelho.
E aí vem outros 2, e aliado com esses 3 anjos do Apocalipse 14, tem mais um no Apocalipse 18, que não é comum a gente estudar sobre ele. Uma hora dessa nós vamos conversar aqui, se Deus assim o permitir. Mas a mensagem de hoje é essa: prepara-te, ó Israel, porque o mundo aí fora está uma panela de pressão a ponto de explodir. E, querendo ou não, nós estamos inclusos nesse mundo aqui. Agora, podemos fazer a diferença. E qual diferença nós estamos fazendo? Para a igreja, para a minha família, para a igreja e para a sociedade. Eu encerro aqui com um pedido sincero, uma reflexão sincera, que vocês possam estar olhando mais a fundo aquilo que as profecias vêm nos trazendo. Não vamos viver também só em cima disso, mas de vez em quando vamos dar uma estudada, porque não havendo profecia o povo se corrompe. Israel se corrompeu porque deixou de lado aquilo que estava escrito. E a profecia é pura aquilo lá. O livro de Daniel às vezes não é muito lido porque a gente tem preguiça às vezes de estudar aquilo. E é uma mensagem presente para nós hoje. O grande conflito, precisamos estudar urgentemente o livro O Grande Conflito, ou O Conflito dos Séculos. Não tem outra saída. Então, para encerrar, eu gostaria de chamar meus amigos aqui para entoar um louvor e agradecer pela presença de vocês. Pense no que nós conversamos, um pouquinho de tempo que nós tivemos. E eu espero que Deus, em sua infinita misericórdia, e o Espírito Santo possa abrir nossa mente, nosso coração para essas grandes verdades que a gente acabou de ver aqui. Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ter nos conservados tranquilos até aqui. Obrigado, Senhor, por esse louvor. Jerusalém é o nosso lugar. E que o Senhor possa nos conduzir seguros até lá. Fica conosco, Pai. Temos nossos anseios, nossas necessidades, nossas urgências, pedidos de socorro. Mas sabemos que no final das contas o Senhor é nosso Deus. Que o Senhor possa fortalecer a nossa fé através do Teu Santo Espírito. Nos conduza ao restante da programação da Tua igreja, não só aqui, mas ao redor do mundo inteiro. E que nós possamos sair daqui melhores do que quando entramos. Fique com o restante da programação. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que me concedeu de estar aqui. Eu agradeço muito ao Senhor por todos os que estão aqui e os que também não puderam vir por algum motivo ou outro. Que o Senhor se faça presente na vida de cada um. Se mostre como o Deus da verdade e o Deus da nossa salvação. É o que eu lhe peço e agradeço ao mesmo tempo pelo nome santo do Senhor Jesus. Amém. Só um recado. A escola sabatina vai ser